Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma função bastante simples, a função ABS, que calcula o valor absoluto de um número. É uma função matemática relativamente pouco usada, mas ela é bastante útil em alguns casos e eu vou te dar um exemplo depois para você ver como ela pode ser útil em casos específicos. Basicamente o que ela faz, como o próprio nome já diz, como eu já mesmo disse, ela calcula o valor absoluto de um número, ou seja, esse número sem sinal, sem distinção de negativo e positivo. Então aqui a gente tem nessa tabela de exemplo, tá, uma coluna com valores positivos e negativos, e aqui do lado eu vou calcular o valor absoluto de todos esses números, ou seja, o número sem o sinal, sem a distinção de positivo e negativo. Aparentemente parece algo não tão assim de grande valia. Mas eu vou te explicar através de um segundo exemplo que isso pode ser muito útil sim em alguns casos. Aqui nesse exemplo, a gente vai calcular a quantidade, a soma das entradas e a soma das saídas de valores. E aqui nas saídas é que a gente vai utilizar a função ABS e você vai entender por quê. Então vamos lá, vamos começar aqui utilizando a função ABS na primeira célula, que seria a C4. Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar melhor, né? Então, na célula C4, eu vou digitar o sinal de igual, como a gente sempre faz para iniciar uma fórmula no Excel, e vou digitar simplesmente ABS. É só isso, tá? ABS, abre parêntese, ela simplesmente tem apenas um argumento, um número, Obviamente precisa ser um número para que ela converta em número também. Esse número vai ser a célula B4, por exemplo, tá? Então, que é o valor menos 550 ali. Vou fechar parêntese, não há mais nada a ser feito e dar um Enter. Perceba que o Excel trouxe para mim, então, o valor 550, ao invés de menos 550 que a gente está utilizando aqui. Nessa coluna eu estou utilizando uma formatação condicional, tá, para destacar os valores. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, sobre formatação condicional para destacar valores positivos e negativos, apenas para você conseguir identificar mais facilmente aí, pela tela, dependendo do tamanho da tela em que você está vendo o vídeo, quais são os valores positivos e negativos. O que interessa para a gente é aqui, o valor absoluto, tá? Então deu 550. Essa minha coluna não está formatada em formato monetário, então eu posso vir aqui no grupinho número e colocar o formato contábil, para que o valor dessa célula também seja idêntico, a formatação dessa célula seja idêntica à célula anterior. E aí o processo é muito simples caso você tenha uma quantidade extensa de dados de forma sequencial, como é o meu caso aqui. Basta clicar aqui no finalzinho da célula, no cantinho inferior direito, até o mouse assumir a forma de uma cruzinha pretinha, bem fininha, clica, segura clicado e arrasta até o seu último dado, ou então dá 2 cliques, por exemplo, e aí o Excel vai reconhecer todo o seu intervalo de dados e vai fazer a aplicação dessa função. Então a ABS aqui, por exemplo, está pegando a célula B8, B9, B10 e assim sucessivamente. Veja então que todos os números aqui aparecem agora, digamos, positivos, com seus valores reais, assim, sem distinção de positivo e negativo. Os números negativos acabam sendo transformados em números positivos. Ok, Edu, mas qual que é a aplicabilidade disso aí na prática? Vai depender muito do seu caso, Então vai depender muito da sua planilha, dos seus dados e do que você está fazendo no Excel. Mas eu peguei um exemplozinho aqui para ilustrar melhor para você como seria a aplicabilidade dessa função, tá? Quando a gente vai fazer a distinção de valores positivos e negativos, separadamente mesmo, tá? Então aqui eu tenho a mesma planilha, tá? São os mesmos valores que eu utilizei no exemplo 1, positivos e negativos também formatados com formatação condicional para ficar mais fácil para a gente distinguir aqui uns dos outros. E aqui eu quero calcular o total de entradas e o total de saídas. Então vamos lá? A gente vai utilizar aqui a função soma-cs para isso. Eu já tenho um vídeo sobre a função soma-cs e também tem um vídeo específico para calcular soma de valores positivos e negativos, caso você queira dar uma olhada e se aprofundar mais. Eu não vou explicar com muitos detalhes aqui a função soma-cs, porque não é o intuito do vídeo. Mas se você quiser se aprofundar, como eu disse, é só ver esse vídeo. Eu vou deixar na descrição e também nos cards, ok? Então você dá uma olhadinha lá para se aprofundar um pouquinho mais. O que a função soma-cs vai fazer? Como o próprio nome já diz, ela soma se alguma coisa estiver dentro dos parâmetros que eu determinar. Existe a função soma-c de uma única condição e a função soma-cs de duas ou mais condições. Eu vou usar a função soma-cs, mesmo que eu tenha uma única condição aqui, tá? Então,
abrir ali, ó, igual soma Cs, abre parêntese, o intervalo de soma. O intervalo de soma são todas essas células aqui, ou seja, eu quero somar esses valores, né? Então, eu seleciono todo o meu intervalo de soma, ponto e vírgula. Agora, o meu segundo argumento aqui é o intervalo de critérios. Né? Então, quais são os meus critérios? Onde estão os meus critérios? Perceba que aqui eu vou somar valores baseando-se nesses valores. Então, eu não vou selecionar uma outra coluna que vai servir de parâmetro. Se eu fosse, por exemplo, calcular a partir da data, então o meu intervalo de critérios seria a data. No entanto, o meu critério se refere exatamente ao mesmo intervalo de dados que serão somados, né? Então, eu vou selecionar novamente o meu intervalo de dados, que é de B4 até B22. Ponto e vírgula. E agora, quais são os critérios? Agora sim, se eu quero calcular as entradas, então eu quero calcular os valores positivos. Concorda comigo? Então, qual seria o meu critério para valores positivos? Obviamente que eles sejam maiores do que zero, né? Então, todos os números maiores do que zero são números positivos. Então, o zero aqui é o nosso delimitador. Nesse caso, eu vou colocar aspas duplas, não são duas aspas simples, não são dois apóstrofos, tudo bem? E eu vou indicar para o Excel que a minha condição é essa, maior do que zero. Então, sinal de maior, número zero, fecho aspas aqui, fecho parêntese, porque eu tenho apenas uma condição para ser analisada. Então, pincelando aqui a função soma Cs, eu tenho de B4 até B22, que é o intervalo de soma. Quais são as condições? As condições são que os números de B4 a B22 precisam ser maiores do que zero. Basicamente é isso que o Excel vai fazer. Vamos dar um Enter aqui. Então, a minha soma de entradas deu 10.250. Eu posso formatar isso aqui como dinheiro, né? Então, com a célula selecionada, guia página inicial, grupinho número, formato aqui contábil, tá? Simplesmente para manter o mesmo padrão aqui. Então, somando todos os valores positivos, eu tenho R$ 10.250. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para as saídas, tá? Então, vamos lá. Igual soma Cs, calma lá que a gente já vai chegar na ABS, tá? Igual soma Cs, o intervalo de soma, que é esse intervalo aqui, ponto e vírgula, e o intervalo dos critérios. Quais são os meus critérios? Agora, menores do que zero. Mas onde eles precisam ser aplicados? No mesmo intervalo que eu utilizei para a soma. Tá? Então, o critério da soma está atrelado ao próprio intervalo que vai ser utilizado para a soma. Tá bom? Então, ponto e vírgula novamente. E agora o meu critério, entre aspas duplas, é menor do que zero. Ou seja, se eu quero os números, se eu quero as saídas, ou seja, os números negativos, o meu delimitador aqui é o zero. Então, números menores do que zero. Fecha aspas duplas aqui, fecha parêntese para finalizar a função. Vamos dar um Enter aqui. Agora, esse número eu vou formatar como formato contábil, tá vendo? Só que, deixa eu dar um zoom aqui agora, que isso não vai interessar tanto mais para a gente, né, que a gente já fez a soma. A soma das entradas está beleza, 10.250 positivo. Só que a soma das saídas, se você perceber aqui, ó, ela está negativa. Então, menos 6.690. Ou seja, todos os valores negativos somados resultam em menos 6.690. E isso é muito óbvio, porque a soma de números negativos aqui, todos esses números negativos, obviamente, vai chegar a um resultado negativo. Tudo bem, não existe problema nenhum. Só que se você quiser exibir a soma das saídas como um número positivo, mesmo que aqui eles apareçam negativo, pode ser que mais para frente você precise usar o valor dessa célula aqui, 6.690, operando de forma positiva, porque uma outra função, uma outra soma que você vai fazer, precisa desse valor em forma positiva, mesmo que ele represente saídas. Então, se eu quero calcular aqui o total das entradas e o total das saídas de forma positiva, no local das saídas, por exemplo, eu posso utilizar a função ABS para retirar esse sinal de menos. Basicamente, o que é que eu preciso fazer? Simplesmente colocar a função ABS no início da minha fórmula. Vamos dar 2 cliques aqui para a gente editar essa fórmula aqui. Então, a fórmula começa com a soma Cs. Só que a soma Cs ela precisa ser executada e depois a função ABS precisa trocar o sinal do resultado da função soma Cs. Então, a função ABS ela vem lá no início. Então, a gente posiciona aqui o cursor do mouse depois do sinal de igual e vai digitar ABS, tudo bem? E abrir parêntese. E agora a gente vai chegar aqui no final e fechar parêntese. Por quê? Porque a função ABS vai abranger o quê? A soma Cs aqui dentro. Então, a soma Cs vai ser executada primeiro para depois o resultado dela ser executado pela função ABS, assim como funciona na matemática, né? Os parênteses são sempre executados em primeiro lugar. Tá joia? Então, a função ABS ela abrange a soma Cs. A soma Cs está dentro da ABS.
Assim que a soma C for calculada, a ABS vai calcular o valor em cima do valor resultante da soma C. Por isso, a gente vai colocar ela no início. Abriu o parêntese aqui e fechou o parêntese aqui. Esse último parêntese se refere ao primeiro, ou seja, tudo isso aqui faz parte da função ABS. Vamos dar um Enter aqui e agora eu tenho o mesmo resultado, só que sem sinal, 6.690, sem nenhum sinal. A gente poderia também utilizar a função ABS dentro das entradas para números positivos, mas não há necessidade. No entanto, se você quiser padronizar, você pode utilizar a função ABS aqui também. Às vezes, muitas pessoas, quando vão fazer esse tipo de cálculo aqui, como acontece nas saídas, colocam um sinal de menos aqui antes da função, antes da fórmula, antes de todo o restante da fórmula, em vez de usar a função ABS. O que acontece nesse caso? Funciona? Funciona porque o sinal de menos vai trocar o resultado. Então, se o resultado for negativo, como é o nosso caso aqui, então ele vai aparecer positivo. No entanto, se você estiver utilizando, por algum motivo, algum tipo de soma que envolva números negativos e positivos, e o resultado pode ser tanto negativo quanto positivo, mas você quer ele exibido de forma sempre positiva, o sinal de menos não vai funcionar, porque se o resultado for positivo, o Excel vai trocar o sinal, vai colocar um sinal de menos, tá? Então não funciona nesse caso. A função ABS é a mais adequada para quando você precisa de um resultado sempre com valor absoluto, independentemente do sinal, independentemente se o resultado foi positivo ou negativo. Joia, então? Espero que você tenha entendido, espero que a explicação tenha sido de fácil entendimento. Caso tenha dúvidas, é só ir deixar nos comentários. Se você tiver também alguma dica de uso dessa função, de aplicabilidade dessa função no dia a dia, fique à vontade nos comentários também. E aí, na descrição do vídeo você encontra alguns links interessantes, como essa planilha para baixar, caso você queira, e também alguns outros vídeos de outros assuntos relacionados a esse ou não, aqui do Excel Descomplicado. Te vejo então num próximo vídeo, numa próxima aula. Grande abraço, até mais!